Bom dia a todos, como é que estão? Sejam todos bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Terceiro Nefe, capítulo 26, no livro de Mórmon. Gostaria, como sempre faço, perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler Terceiro Nefe 26, e com a oração e a leitura das Escrituras, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são a palavra de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Capítulo 26, Jesus Cristo continua a falar entre o povo nefita, que era o seu povo do convênio, que vivia no continente americano. Então, como nós vimos nos capítulos anteriores, logo depois de ressuscitar, ele visitou as suas outras ovelhas. E dentre essas outras ovelhas está o povo de Nefe, que como eu falei, é o povo do convênio que vivia no continente americano naquela época, que diz aproximadamente 34 depois de Cristo. Então ele continuando a ministrar entre o povo, fazer coisas maravilhosas pessoalmente entre o povo. Nos versículos 3 ao 5, ele fala o seguinte: explicou-lhes todas as coisas do princípio até o tempo em que ele viria em sua glória. Sim, todas as coisas que deveriam acontecer sobre a face da terra, até que os elementos se derretessem com intenso calor e a terra se enrolasse como um pergaminho e os céus e a terra passassem. E até o grande e último dia, quando todos os povos e todas as tribos e todas as nações e línguas se apresentarem perante Deus para serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Se forem boas, para a ressurreição da vida eterna, e se forem más, para a ressurreição da condenação, ficando paralelamente uns de um lado e outros de outro, segundo a misericórdia e a justiça e a santidade que está em Cristo, o qual existia antes do princípio do mundo. Então aqui ele está relatando algumas coisas que Jesus Cristo fez. Dentre elas, ele explicou todas as coisas, Então ele explicou com muita paciência, com certeza. Explicou as coisas desde o princípio até o fim, até o último dia, até depois do último dia. Jesus Cristo explicou isso para as pessoas, Então ele precisou, com certeza, exercer muita paciência, E ele fala que todos os povos serão julgados por suas obras naquele grande e último dia. Então todos os povos, todas as pessoas ficarão diante de Deus e serão julgados. E então se as nossas obras forem boas, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. E se forem más, nós vamos ressuscitar para a condenação. Então é simples, Não tem muito o que ficar explicando, Por isso que é importante nós escolhermos aqui nessa vida, o que nós vamos fazer, Se nós vamos fazer coisas boas ou vamos fazer coisas ruins.
E ficar sem fazer nada, ficar sem assumir compromissos, sem assumir riscos, né? Isso também é uma coisa má, tá? Isso é uma obra má, porque é impossível para as pessoas ficar sem fazer nada, não existe isso, tá? Então, o ato de não fazer nada também é uma ação, é uma escolha. Então ele foi explicando pacientemente essas coisas para as pessoas. E alguma coisa curiosa que ele relata aqui nesse capítulo é o que Cristo fez com as crianças, com as criancinhas ali. Tá? Então já foi relatado em outros capítulos também, é algo semelhante. No versículo 14 diz o seguinte: E aconteceu que ele ensinou e abençoou as criancinhas da multidão sobre as quais foi falado, e soltou-lhes a língua, e disseram grandes e maravilhosas coisas a seus pais, maiores até do que as que ele revelara ao povo, e soltou-lhes a língua a fim de que pudessem expressar-se. Eu fico imaginando, né, o que uma criancinha poderia falar a respeito do Evangelho se fosse soltada a língua dela, né? Se fosse permitido que ela se expressasse, né? Daí no versículo 16 diz o seguinte: Eis que na manhã seguinte aconteceu que a multidão se reuniu e o povo viu e ouviu essas crianças. Sim, até crianças de colo abriram a boca e proferiram coisas maravilhosas, e as palavras por elas proferidas a ninguém foi permitido escrever. Tá. Então nós precisamos ter nós precisamos cuidar muito das crianças, né? Respeitar muito elas. Não podemos considerar elas como adultos pequenos, né? Mas sim respeitá-las como crianças, né? Eu imagino que se o Senhor viesse, né, e permitisse, se soltasse a língua delas, elas iriam dizer coisas maravilhosas, né? Nós iríamos ficar parados na frente delas só para ficar ouvindo as coisas maravilhosas que elas têm para nos dizer. Interessante que no versículo 14, maiores até do que as que ele revelara ao povo. Tá? Então as criancinhas falaram coisas maiores do que as que ele próprio tinha falado ao povo, tinha revelado ao povo. Então imagina o que as crianças teriam para nos dizer, se fosse permitido. Então é por isso que nós precisamos respeitá-las, protegê-las, e nós precisamos brincar com elas, né? Prover, né, as coisas para elas e conviver com elas, porque elas têm muitas coisas para nos ensinar. Tá certo? E então ele continua falando daí sobre os discípulos que Jesus escolhera. Eles começaram a ensinar, batizar. E no 19 diz o seguinte: E ensinaram e ministraram entre si, e tinham todas as coisas em comum entre eles, e todos procediam justamente uns com os outros. E aconteceu que faziam todas as coisas como Jesus lhes ordenara. Tá? Então aqui relata, eles estavam vivendo a lei da consagração. Tá? Eles tinham todas as coisas em comum, ninguém roubava nada de ninguém, né? Mas todas as coisas eram compartilhadas de forma igual com todos.
tá? Porque eles não chegaram num ponto que não precisava proteger os seus bens, né? Eles tinham todos os seus bens em comum ali na comunidade, tá? Então eles viviam, eles guardavam todos os mandamentos, inclusive a lei da consagração. Então eles não tinham esse temor em relação aos seus bens materiais. Eles produziam, sim, eles trabalhavam, produziam, mas eles não precisavam cuidar, vigiar os seus bens materiais, tá? Porque eles estavam num nível de sabedoria, num nível de santidade, que eles podiam viver plenamente a lei da consagração. E faziam todas as coisas como Jesus lhes ordenara. Então quer dizer, todas as coisas, né? Eles guardavam todos os mandamentos. Então os mandamentos, eles existem todos diante de nós. Então nós podemos guardar todos eles ao mesmo tempo. Todos eles ao mesmo tempo, tá? Pai Celestial, se Ele não quisesse, ou se Ele achasse que a gente não podia guardar todos os mandamentos, Ele não daria todos os mandamentos para nós. Mas Ele deu todos eles. Então nós precisamos estudá-los, compreendê-los e principalmente obedecê-los, tá? Até aqueles que a gente ainda talvez, por mais que já tenha estudado por muitos anos, ainda não compreenda, né? Nós precisamos obedecê-lo, guardá-lo mesmo assim, mesmo sem entender. É muito importante, é fundamental. Não é só importante, é fundamental para a nossa vida eterna. Tá certo? Então, dessas coisas que nós vimos aqui hoje, quais delas que nós podemos aplicar em nossas vidas? Primeiro, nós nunca podemos esquecer que nós seremos julgados pelas nossas obras, né? Sejam elas boas ou más. Quando nós formos ressuscitar, nós vamos ressuscitar ou para a vida eterna ou para a condenação eterna, dependendo das nossas obras. Então esse tempo que nós temos aqui na Terra, que é curto, tá? Mas ele é suficiente, ele é suficiente e curto. Então nós precisamos aproveitar ele com boas obras e não com más obras, tá? Se nós chegarmos lá no fim de nossa vida e nós olharmos para trás e nós virmos que as nossas obras foram más durante a vida, nós vamos ver que o nosso tempo foi muito curto. E se a nossa vida for repleta, for cheia de boas obras, nós vamos chegar lá no fim da nossa vida e vamos olhar para trás e nós vamos ver que o tempo foi sim muito bom e suficiente. Outra coisa que nós aprendemos com esse capítulo é que nós precisamos respeitar as crianças, conviver com elas, porque elas têm muitas coisas para nos ensinar. E também aprendemos aqui sobre a consagração, que nós podemos guardar todos os mandamentos, tá? E um povo, né, que chega num nível de obediência tal, ele pode chegar num nível de obediência tal que ele pode viver plenamente a lei da consagração, tá? Então, que nós possamos aplicar em nossa vida essas coisas que nós aprendemos aqui. E essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo, que todas as coisas deem certo em sua vida, que todos nós possamos pensar
nessas coisas, que possamos nos esforçar para guardar todos os mandamentos. Certo? Então, provavelmente eu vou estar aqui fazer uma live amanhã no mesmo horário. Peço que curtam, compartilhem, para que a mensagem do Evangelho possa ser levada a muitas pessoas. Certo? Muito obrigado, bom dia a todos.